Hoje iremos falar da relação entre os remédios e os nossos rins. Os rins são considerados órgãos nobres, órgãos complexos e que têm inúmeras funções. A principal dela é a filtração glomerular, que é o mecanismo pelo qual os rins eliminam as impurezas, a sujeira que é produzida pelo nosso metabolismo. Os rins também têm a função de regularização da pressão arterial, fazendo o equilíbrio hídrico, tem uma função hormonal ao produzir hormônios tipo alfa-lipoetina, que vai agir na medula óssea e produzir as células vermelhas, que são as nossas hemácias. Os rins participam também do controle eletrolítico, mantendo níveis séricos adequados de sódio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio. E os rins são fundamentais também para a formação e a manutenção do tecido ósseo, uma vez que a vitamina D precisa ser ativada e tem que obrigatoriamente passar pelos rins para que esse processo aconteça. Para termos um bom funcionamento renal, nós temos que ter em mente que a prevenção é o melhor caminho. 70% dos pacientes descobrem a doença renal já em um estado avançado. Portanto, precisamos ter hábitos de vida saudável, alimentação adequada, boa ingesta hídrica, exercício físico regular, evitando produtos industrializados. Precisamos evitar a automedicação, precisamos ter e evitar o sedentarismo, controlar a obesidade, o tabagismo, que são fatores de riscos diretos para a doença renal. Pacientes hipertensos e diabéticos, precisamos ter o controle rigoroso, uma vez que essas doenças são as principais causas de doença renal no Brasil e no mundo. Quero aqui lembrar, na segunda quinta-feira do mês de março, comemoramos o Dia Mundial do Rim. É um dia especial que nós chamamos a atenção da sociedade e dos nossos gestores sobre a doença renal. Para termos ideia, 10% da população mundial tem uma doença renal e não sabe. No Brasil, já são 15 milhões de pessoas que têm a doença renal crônica em algum grau e 140 mil encontra-se em diálise. Portanto, a melhor forma da gente tratar o problema renal é a prevenção, como citadas no início do nosso podcast. Então, tendo o controle, especialmente hipertensão, diabetes, a obesidade, a dislipidemia, e adotando hábitos e prática de atividade física regular. Os remédios podem causar alterações nos rins de várias maneiras, produzindo várias síndromes, seja insuficiência renal aguda, até com necessidade de hemodiálise, seja insuficiência renal crônica, seja síndrome nefrótica, seja uma inflamação da célula renal, que a gente chama de nefrite. Precisamos, então, alertar a nossa população a seguir criteriosamente o receituário médico, a dose, a frequência e o tempo estipulado pelo seu profissional. A diferença entre remédio e droga e veneno está na dose e na frequência. Por isso aqui a gente chama e alerta muito sobre a automedicação. Existe uma classe de medicamentos que são considerados nefrotóxicos e esses a gente precisa ter uma atenção especial, porque muitos deles são vendidos no Brasil sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação e receituário controlado. Como os anti-inflamatórios, nós temos que ter cuidado também com alguns antibióticos. A gente vê especialmente muito nos interiores aí do nosso país e que são adquiridos sem nenhum critério e sem nenhuma dificuldade. E também temos uma outra classe de medicamentos que são os antipsicóticos. Vale aqui lembrar também que alguns imunossupressores que a gente utiliza para diminuir a reação imunológica do organismo também fazem parte dessa classe de medicamentos considerados nefrotóxicos. Exemplos que nós identificamos
e que pode acarretar problemas e que muitas das vezes a gente identifica o paciente usando meses e meses e meses e que hoje já sabemos o seu potencial efeito lesivo sobre os rins. Em relação aos remédios para emagrecer, abre-se aqui um parêntese. De maneira geral, esses remédios aprovados pela Anvisa com esse objetivo não estão na classe dos medicamentos nefrotóxicos. Entretanto, cada classe deles tem os seus próprios efeitos colaterais, que podem ser desde alterações cardíacas, alterações neurológicas, alterações hepáticas e alterações pancreáticas. Existe uma classe de medicamento utilizado aqui também para emagrecer, entretanto, não é o seu objetivo principal, que são os diuréticos. Os diuréticos vão fazer a pessoa urinar mais e que, na verdade, vai causar uma desidratação e essa desidratação pode levar o paciente a ter insuficiência renal, além de que os diuréticos vão levar o paciente a ter perda de eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, podendo ter inclusive manifestações neurológicas como confusão mental, convulsão, coma e, portanto, a falsa impressão de emagrecimento causado pelo uso do diurético, na verdade se faz por perda de peso causado pela perda de água e eletrólitos, o que pode levar a prejuízos enormes para o organismo e especialmente para os rins. Remédios para emagrecer, usados indiscriminadamente ou prescritos por profissionais sem especialização, pode gerar danos irreversíveis, levando o indivíduo até a óbito. Temos que ter atenção aos produtos ditos naturais, fitoterápicos, que algumas vezes são vendidos e entendidos pela sociedade como sendo produtos bons para a saúde, produtos inofensivos. Porém, a utilização de algumas ervas tóxicas pode levar o paciente a ter insuficiência renal. A identificação de alguma lesão renal se dá através de análises laboratoriais e análise radiológica. Dentro dos exames laboratoriais, nós podemos fazer a dosagem da creatinina sérica, uma vez que a creatinina é um produto do nosso metabolismo e ela se eleva no sangue em casos de lesões renais, através da análise do exame de urina de rotina, onde tentaremos identificar a presença de sangue ou de proteína, e caso haja essas manifestações, esse indivíduo deverá ser encaminhado para uma avaliação especializada com o nefrologista. E dentro dos exames de triagem radiológica, nós optamos pelo ultrassom dos rins e das vias urinárias em busca de alguma alteração anatômica que justifique alguma alteração no funcionamento dos rins.